Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos bater aqui mais algumas questões de direitos humanos, exatamente daqueles temas que todo aluno está desesperado, né? É aquele tema que fala lá no final, recolhimento compulsório, princípios e conceito de políticas públicas, direito dos moradores. Cara, primeira coisa que você não vê, questões, não é isso? Não tem. Então, aquela mesma ideia. Eu tive que elaborar algumas questões para a gente trabalhar aqui nessa aula, né? Você não vai encontrar essas questões em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você vai encontrar apenas aqui na tribo. E veja, o nosso tema é conceito e princípios de políticas públicas. Então, vamos trabalhar isso, vamos conversar bastante sobre isso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar das questões. Depois vocês mandam uma mensagem para mim dizendo se vocês gostaram ou não das questões. Eu quero que você perceba que eu trouxe um nível de questões um pouquinho mais elaborado, assim, com alternativas mais compridas, entendeu? Para a gente trabalhar de uma maneira mais aprofundada o tema. Só que eu vou mostrar para você durante essa aula que tem dentro da alternativa, eu coloquei de propósito, algumas palavras que ela não está bem colocada ali no contexto, entendeu? Não está bem colocada no contexto. Então, você vai saber que aquela alternativa está errada, beleza? Então, antes da gente conversar, deixa eu apresentar para você o último tiro. O último tiro é um sistema daqui da tribo que é para você fazer uma revisão de última hora. É por isso que é o último tiro. Traz aquela ideia de, não no último tiro no sentido de, mas sim no último tiro para correr. Ou seja, aquele sprint final, onde a gente traz para você flashcards
e traz também para você guias de consultas rápidas, que é exatamente para você fazer aquela pancada de revisão geral. Como é que eu aconselho que o aluno faça? Ele pega os flashcards e já veja eles agora. Só os flashcards agora. Você olhou, viu que já estudou determinados assuntos e faz agora a revisão utilizando os flashcards. Então vamos lá. Você estudou lá conceito de direitos humanos. Aí você vai lá nos flashcards de direitos humanos, vai lá na parte que fala de conceito, porque eu organizei tudo bonitinho, tá tudo bonitinho. Tá lá, conceito, na sequência. Na sequência que tá o edital, eu coloquei a sequência dos flashcards. Então o que você vai fazer? Você vai lá e revisa. Então o assunto que você já estudou, você revisa por flashcards. E ali na última semana, você pega o quê? Os guias rápidos, porque são aquelas frases rápidas, pegando apenas as palavras-chave. Então, veja, se você tiver interesse, aproveita aqui esse valor. Então, escaneia aqui esse QR Code, entre em contato com a nossa equipe. Ó, tá aí, ó. Apenas R$ 29,70. 10 parcelinhas de R$ 29,70. Para você revisar todo o conteúdo. E veja, escute, são todas as disciplinas e todo o conteúdo das disciplinas. Ou seja, tudo por apenas R$ 29,70 mensais. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão. Então, tá aí, ó. Ele diz assim, ó. A Constituição Federal de 1988, ao instituir os direitos sociais, né? Aqui, ó. Ao instituir os direitos sociais, lá no artigo 6º, estabelece fundamento normativo para a atuação do Estado na proteção de políticas públicas. Considerando o conceito doutrinário de políticas públicas, assinala a alternativa correta. Pode ter certeza que a banca vai cobrar de você o que é políticas públicas. O que são as políticas públicas, né? São ações estatais. Vamos lá. Primeira alternativa. São ações estatais fundamentadas em decisões técnicas neutras, elaboradas exclusivamente por órgãos do Executivo, com o objetivo de garantir o equilíbrio orçamentário. Você percebeu que eu circulei 3 palavras que, em tese, nessa alternativa não encaixa? Porque, pensa comigo, políticas neutras, políticas afirmativas, que políticas públicas são políticas afirmativas? É para melhorar uma determinada classe social. Então, pensa comigo. Neutras? Não, eu tenho que ser efetivo, tenho que exatamente chegar naquele povo. Exclusivamente pelo poder executivo? Não. E a sociedade? Poder legislativo? Poder judiciário? Você entendeu? Então, eu vou usar essa técnica na aula de hoje. Eu vou circular as palavras que não se encaixam na alternativa. Então, eu quero que você faça esse treino também no dia da prova, viu? Veja só, é aula junto com a mentoria de resolução de questões. Então, vamos lá. Ó. Letra B. Representa um curso de ação deliberado pelo Estado, né? Voltada à resolução de problemas coletivos e à promoção do bem-estar social. Você percebeu que eu só fiz grifar? Você percebeu que não circulei, lembre-se que eu só vou circular as palavras que estão fugindo, né? Ó, tudo aqui lindo e maravilhoso. Olha as outras, ó. Tem como finalidade prioritária a centralização do poder decisório na esfera federal, a fim de uniformizar soluções adotadas nos 3 entes federativos. Você percebeu? Já imaginou que só o ente federal é que vai tomar... Então, quer dizer que é só a União que pode criar políticas públicas? O município não pode fazer isso? O Estado não pode fazer isso? Entendeu agora? Vamos lá, letra D, ó. Estão restritas à execução orçamentária financeira dos entes públicos, sendo desvinculadas das diretrizes sociais e participativas. Pensa comigo, políticas públicas dissociadas das diretrizes sociais? Como assim? Tá entendendo? Vamos lá, letra E. São estruturas privadas de ação vistas com a compensação de lacunas da atuação estatal, especialmente em áreas como segurança e justiça. São estruturas privadas, ou seja, são estruturas fechadas da ação... Não, é coletiva. É coletiva. Beleza? Vamos lá, segunda questão. O princípio da equidade é basilar na formação das políticas públicas que visam justiça social.
Com base nesse princípio, assinala a alternativa que melhor representa a sua aplicação. Então, a banca está pedindo aqui que você analise as alternativas e veja qual se encaixa melhor no conceito de equidade. Para você, a equidade seria o seguinte: desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, vamos pensar que 3 pessoas, que a altura delas seja uma escadinha. E eu quero que essas 3 pessoas consigam olhar um muro de maneira igual. Então, a pessoa mais baixa vai precisar de uma escada maior. Já do meio, menor um pouquinho, né? Já vai ser menor um pouquinho do que essa mais baixa. E a pessoa mais alta vai ter que ter uma escada muito menor do que as outras 2. Só para fazer um paralelo. Então, essas 3 pessoas, quando subirem suas respectivas escadas, elas vão olhar o muro, ó, de maneira igual. Isso é o que a gente chama de equidade. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas, ó. Oferecer os mesmos serviços. Já foge, né? Então, já está errada, né? Oferecer os mesmos serviços a todos os cidadãos, sem distinção de condição socioeconômica, para garantir igualdade formal. A ideia aqui é a igualdade material. Né? Estabelecer mecanismos de padronização normativa e de tratamento uniforme para toda a população, a fim de garantir a universalidade. Ó, padronização normativa, tratamento uniforme. Tá vendo que fugiu? Se é equidade, não tem como. Errado. Distribuir recursos públicos igualmente entre todos os grupos sociais, ainda que historicamente marginalizados. Também não, está errado. Promover ações afirmativas, voltadas a grupos vulneráveis, considerando as desigualdades estruturais com critério para distribuição de oportunidades, como critério de distribuição de oportunidades. Linda a letra D. Priorizar equilíbrio fiscal e a neutralidade orçamentária. Não, neutralidade orçamentária foge do contexto. Vamos lá. No processo 3, né? No processo de elaboração de uma política pública, há etapas interdependentes que compõem o ciclo de formulação e implementação. Então, veja, agora eu vou analisar com você qual o ciclo de formulação e implementação. Entenda que toda política pública, ela inicia da seguinte maneira. Eu sou um gestor público, vejo um problema social e aquele problema social lá, eu vou analisar e vou dizer assim, eu acho que está precisando disso, disso e disso. Vou fazer isso dessa... Entendeu? Então, primeiro eu tenho que analisar qual é o problema social que eu quero consertar. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos responder essa questão, depois eu analiso junto com você. Ó. A definição de alternativas ocorre após a implementação da política. Espera aí, para e pensa comigo. Eu defini o que eu vou fazer, ou seja, alternativas para resolver o problema, vai ser depois que eu implementar a política, é fora de lógica, né? Então quer dizer que depois que eu implementar a política é que eu vou saber qual é o problema? Não encaixa, é o contrário, né? Primeiro eu defino as alternativas, depois eu implemento a política pública. O monitoramento de resultados é desnecessário em políticas distributivas, pois seus impactos são automaticamente mensuráveis. Não, monitoramento, toda política pública tem que ser mensurada. Como é que eu vou saber se ela está surtindo efeito? Porque o que adianta eu estar ali, ó, metendo dinheiro naquela política pública, tal, e, peraí, Minha Casa Minha Vida é uma política pública, a Bolsa Família é uma política pública. Então, a gente no Brasil, como ele é um país socialista, ele tem muitas políticas públicas, né? Que algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor, né? Eu mesmo sou bem sincero, eu sou totalmente a favor de políticas públicas, né? Entendeu? Então, essa daqui, totalmente o contrário, né? Vamos lá. Letra C. A identificação de problemas sociais, constitui um ponto de partida, olha lá, para a construção de soluções pelo Estado. Exatamente. Lembra que eu falei, primeiro eu vou observar qual o problema social que eu quero resolver. Depois que eu fizer isso, aí sim. Entendeu? Então, vamos ver o erro das outras, ó. A implementação antecede a tomada de decisão. Não, eu identifico,
tomo a decisão, implemento e depois eu vou avaliar, fazer um monitoramento. A formulação de políticas públicas é atividade exclusiva de técnicos da administração direta, vedada a entes privados. Quer dizer que eu, como uma pessoa privada, a tribo como uma pessoa privada, não pode implementar uma política pública, não? Claro que pode uma política pública. Fazer um exemplo, uma arrecadação mensal entre os seus alunos para doar cestas básicas. Tranquilo, né? Então, veja, eu trouxe para você, a gente entenda que aqui a gente faz tudo para você entender da melhor maneira possível, né? Seria uma questão bem interessante essa na prova, né? Então, ele diz aqui, ó, eu trouxe para você os 5 passos da política pública. Primeiro, eu identifico o problema. Depois, eu defino as alternativas. Depois, eu tomo a decisão qual alternativa eu vou escolher para resolver aquele problema. Então, lembre-se como é. Ó. Eu tenho um problema, jogo na mesa as cartas, estou jogando aqui, ó. A gente está jogando pôquer, né? Ó, eu estou jogando aqui as alternativas que eu tenho e depois eu faço, vou escolher essa daqui. Tomar a decisão. Escolhi essa, vou lá, ó, implemento. Depois que eu implementei, eu vou ter que avaliar, vou ter que monitorar para saber se está tudo certo. Então veja que é uma lógica, ó, levantamento da situação. Aí, ó, eu trouxe um exemplo, ó. Alto índice de fome e insegurança alimentar identificado pelo IBGE e o FAO, né? O que é que eu vou fazer? Aí eu vou discutir possíveis soluções. Aí propósito de subsídios, vale alimentação, programas de transferência de renda. Aí tomada de decisão. Opa, vamos escolher a alternativa mais adequada. Então qual foi a decisão? Criar o Bolsa Família. Então foi dessa forma que lá atrás, eu acho que foi no final acho que foi no governo Lula que se criou o Bolsa Família, só que não era esse nome. Acho que era Bolsa Escola. Eu não lembro muito bem. Foi em 2001. 2001? Foi em 2001, já tem um tempinho. Então, veja, o que aconteceu? Ele pegou, viu? Foi isso mesmo, foi em 2001, que foi em 2000, olha aqui, ó. Foi em 2000. Então, em 2001, né, teve essa avaliação, né, 2001, acho que o Lula, em 2002, acho que foi o Fernando Henrique Cardoso que iniciou os estudos e no governo Lula foi implementado o Bolsa Família. Eu acho que foi nessa sequência, né? Foi nessa sequência. O Fernando Henrique, ele iniciou, aí depois o Lula implementou. Ou foi alguma coisa nesse sentido, eu não lembro muito bem. Mas, enfim, não interessa. Aí o que acontece? Eu peguei ali o Bolsa Família e tomei a decisão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu implemento. Crio aqui, ó. É isso mesmo, foi isso mesmo, ó, tá certo, olha aqui, ó. O lançamento oficial do Bolsa Família foi em 2004, ou seja, já foi no governo do Lula, 2004. Aí, onde foi uma gestão centralizada, criou também o cadastro único, né? Ou seja, foi implementada a política pública. Depois, teve o quê? O monitoramento. Aí eu tenho as auditorias, os relatórios do IPE, avaliações da ONU. É por isso que, às vezes, você vê ali algumas pessoas perdendo o Bolsa Família, outras pessoas ganhando, porque foi encontrada alguma irregularidade. Então, aqui foi um exemplo que eu trouxe, um exemplo prático que aconteceu, de fato, com o Bolsa Família. Tá joia? Então, vamos lá. Questão número 4. As políticas públicas reguladoras, olha só, entenda que eu tenho uma política pública que o nome dela é política pública reguladora. Tem por objetivo estabelecer normas e padrões de conduta em determinados setores da sociedade. Assinale o exemplo que melhor representa esse tipo de política. Vamos lá. Programa de transferência de renda às famílias em situação de pobreza extrema. Não. Transferência de renda, meu aluno, é uma política pública, vá guardando isso aí, ó. É uma política pública redistributiva. Por que redistributiva? Eu tiro de um lugar e coloco em outro. Isso é o que a gente chama de política pública redistributiva. Né? Então, eu tiro de um lugar e coloco em outro. Aí, criação de cotas raciais em universidades. Essa daqui é distributiva. Políticas de cotas raciais é distributiva, ou seja, eu estou distribuindo, sacou? Eu não estou tirando de alguém e dando para outra pessoa, entendeu? O que é política pública retributiva? Porque eu tiro dos impostos
que eu cobro, por exemplo, é cobrado o imposto meu para pegar o dinheiro do meu imposto e redistribuir para aquelas pessoas mais carentes. É por isso que, em tese, nós pagamos impostos. A regra era para ser essa, né? Aí é dessa forma. Já as cotas raciais não é assim. Eu não tiro de um lugar e coloco em outro. É por isso que é distributiva, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é distributiva. Porque eu não tiro a casa de alguém, não é? O pessoal pensava, o comunismo vai tirar a minha casa e vai botar. Não, pessoal, não é assim que funciona, não. Aí, ó, eu tiro de um lugar e coloco em outro. Eu tô tirando você da sua casa para botar outra pessoa? Não. Aí seria redistributiva, mas Minha Casa Minha Vida é distributiva. Eu estou distribuindo. Vamos lá. Estabelecimento de limites de emissão de poluentes por indústrias automobilísticas. Opa! Então, peraí. Peraí, professor. Quer dizer que se eu crio uma lei proibindo a emissão de poluentes em um determinado nível, isso é uma política pública? Pois é, meu aluno. Você sabia que o código... Não sei se você sabia. Se você não sabia, digita aqui. Pode colocar aqui no bate-papo. Coloca aqui. Eu não sabia. Você sabia que o Código de Trânsito Brasileiro é uma política pública reguladora? Você sabia que o Estatuto do Desarmamento é uma política pública reguladora? Ou você não sabia disso? Já imaginou a banca falando sobre isso? Perguntando qual o exemplo de uma política pública reguladora? Foi essa, por isso que eu criei essa questão para você. Por isso que eu digo, em direitos humanos são 10 questões. Eu estou querendo entregar para você até o dia da prova, em todas as nossas lives, também no último tiro. Eu fiz também um apanhado muito legal no último tiro. Eu tenho plena certeza que as 10 questões eu coloquei já no último tiro. As 10 questões estão presentes. Eu terei o maior prazer de voltar aqui e dizer, olha, o item tal do último tiro foi a questão tal. Sabe como é que é? Pego ali o recorte ali do último tiro, do PDF do último tiro, pego a questão da prova, coloco no mesmo post e mostro para você. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. No último concurso, eu fiz isso. Das 10 questões, eu entreguei 8. Foi muito bom, 80% foi muito bom. Mas esse ano, eu quero fechar as 10. Meu objetivo esse ano é fechar as 10. Beleza? Então, vamos trabalhar para isso. Então, por isso que eu estou tentando cercar o assunto de todos os lados, não deixar a brecha para a banca. Beleza? Então, tá aqui, é uma política pública reguladora. Você vai guardar por conta disso, porque ela está regulando algo. Concessão de bolsa estudo para alunos de baixa renda. Aqui é distributiva. Implementação de conselhos municipais de saúde com a participação popular. Aqui é distributiva. Entendeu? Sacou? Show? Vamos lá. Perdão. Essa última aqui, ela é... Poxa, eu esqueci o nome, eu anotei aqui, perdão. Tá aqui, constitutiva, perdão. Deixa eu corrigir logo, é constitutiva. Deixa eu corrigir logo que fica melhor. Essa daqui é constitutiva. O que é constitutiva? Eu criei alguma coisa, né? Constitutiva. Tá aí. Então, a banca pode... Professor, a banca pode trazer o que nesse assunto? Perguntar quais são os tipos de políticas públicas. Você estudou isso? Se não estudou, tá aqui, A gente traz isso, distributiva, redistributiva, reguladora e constitutiva. Tá vendo aqui, distributiva, eu entrego diretamente, entendeu? A entrega é direta. Redistributiva é indireta. Eu tenho que desigualar as desigualdades, né? Aí, reguladora, estabelece normas. Olha aqui, o Código de Trânsito. Constitutiva, cria algo. Tá vendo aqui? O estruturante. Curtiu? Se curtiu, não esquece de dar a curtida aqui no vídeo, viu? Curta esse vídeo aí. Curta esse vídeo. Beleza? Vamos lá, questão número 5. A participação da sociedade civil é um elemento central no processo de construção democrática de políticas públicas. Certíssimo. Sobre esse princípio, assinala a alternativa que apresenta sua aplicação correta. A participação social é restrita às fases de avaliação, garantindo o controle posterior das decisões. Você acha que é só? Ou são
Quer dizer que a participação da população é só na fase de avaliação e anterior. Implementação. Percebeu que vou circular as palavras que estão fugindo, certo? Trata-se de um elemento simbólico e facultativo, sem repercussão prática nas decisões estatais. Claro que tem repercussão prática e é obrigatório. Representa o envolvimento direto da população na definição, na fiscalização e no controle das políticas. Olha que lindo, tudo, né? É exercida exclusivamente por conselhos governamentais. Ó, quando fala em exclusivamente, já sabe que vai estar errado, né? Vincula-se apenas, ó, palavras restritivas, já fica atento, né? A universalidade constitui um princípio fundamental das políticas públicas, ou seja, para universalidade atende a todos, né? No Estado Democrático de Direito. Considerando esse princípio, assinala a alternativa que melhor representa esse princípio. Vamos lá. Adoção de critérios meritocráticos para limitar o acesso a programas assistenciais. Isso aqui é maldade, né? Tá limitando. Já viu direitos humanos limitar alguma coisa? Não é assim que funciona. Garantia de acesso a bens e serviços públicos para toda a população, sem distinções indevidas. Opa, é universalidade. Linda, olha aqui. Já trouxemos ela aqui. Vamos lá. Olha a palavra que vai matar a alternativa. Ó. Restrição de políticas sociais à população com renda inferior ao salário mínimo. É o contrário, né? Então, errado aqui. Priorização, tá vendo? Então, tudo que estiver restringindo, olha as palavras, ó. Restrição, priorização, condicionamento. Tá entendendo, meu aluno? Tá curtindo? Tá de boa? Né? Veja que eu tentei trazer umas alternativas um pouquinho maior para a gente ter mais ali, como é que eu posso dizer? Mais fundamentação teórica, para a gente se acostumar com o linguajar. Isso aqui eu criei com base em algumas questões que eu vi na banca. A própria banca, eu fui criando com base nela. Eu vi que algumas questões dela, ela traz umas alternativas um pouquinho maior. Aí eu digo, peraí, eu vou colocar aqui o tempero do tio Jean, né? Vou colocar aqui o tempero. Meus alunos me chamam de Jean Brasp. Já sabe por quê, né? Vamos lá. No campo das políticas públicas, a sustentabilidade é compreendida como compromisso com as gerações futuras e com o equilíbrio de recursos naturais. Então, veja que a alternativa já está explicando aqui o que é sustentabilidade. É eu usar o ecossistema de hoje, mas para garanti-lo e sustentá-lo para gerações futuras, para que as gerações futuras também tenham esse direito, certo? Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Assinala a alternativa que está em conformidade com esse princípio. Vamos lá. A adoção de políticas urbanas de crescimento acelerado com incentivo à expansão horizontal das cidades. Você acha que crescimento acelerado? E eu expandindo horizontalmente as cidades, eu estou garantindo políticas públicas? Claro que não. Perdão, sustentabilidade, não. Ampliação da frota pública de veículos movidos a combustíveis fósseis. Estou poluindo. Eu estou poluindo. Não. Criação de programas habitacionais em áreas de preservação ambiental. Ó, que merda, velho. Criar casas, construir casas em locais de preservação. Meu irmão, não pode não. Olha D, ó. Implementação de políticas que considere o uso racional, de recursos e a preservação ambiental a longo prazo. Olha que lindo. Olha que linda a letra D. Vamos lá. Supressão de reservas legais. Supressão de reservas legais. Olha que crime ambiental aqui presente. Entendeu aí? Vamos lá. 8. As políticas públicas, olha agora, redistributivas, ou seja, tira de um lugar e coloca em outro, né? São as redistributivas. Tem como objetivo reconfigurar a alocação de recursos para enfrentar desigualdades estruturais. Olha que linda. Qual das alternativas apresenta com mais precisão esse tipo de política? Essa daqui o aluno vai matar, né? Regulamentação de tarifas alfandegárias? Não. Olha o nome aqui. Só é você pegar aqui, ó. Regulamentação. Estabelecimento de cotas sociais e raciais no ensino superior público. Atenção aqui, viu? Organização interna de repartições administrativas do Estado.
Financiamento de pesquisas tecnológicas. Aqui não, né? Aí, financiamento de pesquisas tecnológicas em universidade de elite. E criação de conselhos comunitários sem poder deliberativo. Veja, essa daqui está errada. Aí aqui eu tenho, só para você ter cuidado aqui, estabelecimento de cotas raciais sociais e raciais no ensino superior é para ser uma distributiva. Certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você aquela tabelinha. Ó. Veja. Entrega direta de bens e serviços públicos à população. Redistributiva. Redução de desigualdades por meio de relocação de recursos. Aí o que acontece aqui? Agora que eu estou vendo aqui, financiamento de políticas de tecnologia em universidades de elite. Veja, em tese, eu estou financiando em universidade de elite, não. Aqui já fica errado. Então, veja, em tese, seria o quê? Não teria gabarito, né? Aqui eu acho que eu terminei me confundir. Era para ter escrito aqui, distributiva. Vamos fazer assim. Eu vou corrigir. Vamos corrigir. No seu material de apoio, eu vou corrigir, certo? Só para não deixar... Entenda. Você tem que entender isso, né? Na hora de digitar... não foi eu não. Foi meu estagiário, viu? Já vou demiti-lo. Era para ele ter colocado políticas públicas distributivas. Aí ele colocou redistributiva. Certo? Eu vou corrigir, certo? No material de apoio, mas você aproveita isso, né? Mas, aqui é distributiva. Aí sim, seria letra B. Tá joia? Tranquilo? Ficou claro? Lembre-se que aqui, cotas raciais eu estou distribuindo. Restributiva era eu tirar de um lugar e colocar em outro. Ficou claro agora? Foi meu estagiário que digitou errado ali o comecinho. Danado ele, né? Vou demitir ele. Se preocupe não, que na próxima aula ele já vai estar demitido já, viu? Beleza? Mas no material eu já vou corrigir. Vamos lá, vamos seguir. Questão 9. A eficiência na administração pública, como princípio orientador das políticas públicas, impõe a busca por resultados concretos, com racionalidade no uso de recursos. Diante disso, assinale a alternativa correta. A eficiência pode ser dispensada? Não, de jeito nenhum. Né? Significa maximizar a alocação de verbas em detrimento da análise de impacto. Quer dizer que eu posso meter dinheiro ali e nem se preocupar com o impacto econômico? De jeito nenhum. Refere-se à capacidade de atingir os objetivos propostos com o menor custo possível. Olha só, é eficiência. O que é um carro eficiente? Ele vai andar mais com menos grana, né? Aí, e melhor uso dos meios disponíveis, letra C. Vincula-se exclusivamente ao cumprimento de prazos e metas formais, não é só isso. E o princípio é aplicado apenas na iniciativa privada, de jeito nenhum, né? Na iniciativa pública também. As políticas públicas distributivas, olha agora, têm como característica central a entrega direta de bens ou serviços à população. Pronto. Assinala a alternativa que representa adequadamente esse tipo de política. Vamos lá. Legislação regulamentadora não, implementação de um programa nacional de alimentação gratuita escolar, show. Criação de órgãos, não. Redefinição do regime jurídico dos servidores também não tem nada a ver. E sanção de normas por uso de câmeras corporais policiais também não tem nada a ver. Então, veja que aqui, dessa vez, o meu estagiário danado escreveu certo. Chega, eu fiquei com medo, pensando que ele tinha escrito errado aqui. Mas ele escreveu, lembre-se que a outra, né, ela é distributiva, tá joia? Ficou claro? Para depois, o professor... Aí chega o aluno no comentário aqui do vídeo. O professor marcou a alternativa. Já falei que eu corrigi aqui, ó, online, corrigi online, né? Vamos lá. As políticas públicas podem ser analisadas em suas etapas clássicas de formulação, sendo a avaliação uma das mais relevantes. Nesse contexto, assinala a alternativa corretamente define o papel da avaliação de políticas públicas. Veja, ele está querendo saber o papel de avaliação das políticas públicas. Trata-se de um instrumento exclusivo de organização e controle externo, como tribunais de contas para fins de responsabilização. Será que só seria isso? De jeito nenhum. Ocorre antes da implementação. Peraí, quer dizer que a avaliação é antes da implementação? Também não. É uma etapa facultativa do ciclo, não, é obrigatória. Permite analisar se os objetivos propostos
estão sendo atingidos, fornecendo dados para a correção de rumos e a relocação de recursos. Linda a letra D. Exime os gestores de responsabilidade quando demonstra que os resultados foram negativos. De jeito nenhum. Eles vão ser responsabilizados, sim. Como regra, não são, entendeu? Questão 12. As políticas públicas constitutivas, são aquelas que criam algo, têm um papel estrutural no ordenamento do Estado. Qual das alternativas a seguir exemplifica esse tipo de política? Criação de um novo modelo de organização administrativa da segurança pública no Brasil. Olha só, constitutiva vem de criar, fechou. Transferência direta de renda, não, é distributiva. Estabelecimento de norma de controle sanitário para alimentos industrializados, né? Não seria, essa daqui seria regulativa, né? Concessão de subsídios para agricultores familiares seria distributiva. Programa Nacional de Qualificação Profissional para Jovens em Situação de Risco. Isso aqui seria distributiva. Perfeito? Então, letra A, fechamos aqui. Eu acredito, eu não vou mentir. Se eu duvido, assim, eu estou apostando muito pouco que a banca venha trazer uma questão desse tema. Mas, se ela trouxer, ela vai trazer exatamente perguntando o que é, qual o tipo de política pública. A definição de alternativas é uma das fases da formulação de políticas públicas. A gente já falou sobre isso. Nesse estágio, o principal objetivo é qual? Vamos lá. Executar o programa? Não. Se eu estou definindo alternativas, já estou executando? De jeito nenhum. Priorizar medidas simbólicas como apelo midiático para garantir apoio popular? Oxe, nada a ver. Analisar diferentes possibilidades, de solução, para o problema, considerando a viabilidade e o impacto. Show. Letra C. Realizar a auditoria dos programas. Aqui seria a fiscalização, né? Seria a avaliação, a letra D. Então, não é. Encaminhar diretamente ao legislativo a proposta selecionada sem consulta a outros atores. De jeito não, tá tudo bololô total. A transparência é uma das exigências fundamentais na execução das políticas públicas em regimes democráticos. Considerando esse princípio, assinala a alternativa correta. A transparência está restrita à divulgação de relatórios financeiros anuais, conforme normas orçamentárias. Não. Será que só seria isso? Não. Quando botou palavras restritivas, já sabe, né? A publicidade dos atos administrativos supre a necessidade de detalhamento de políticas públicas. Então, quer dizer que se eu disser assim, eu estou entregando casas para moradia popular. Acabou? Então, quer dizer que não precisa dizer quanto eu gastei, quanto foi o investimento, quanto foi desviado, quanto foi para o meu bolso, né? E entenda, meu amigo, todo governo faz isso, independente de for de direita ou de esquerda. Besta é quem fica brigando por isso, né? Vamos lá. É um princípio secundário aplicável apenas quando a política pública envolver recursos oriundos de transferências voluntárias. Não, é todo tipo de transferência, principalmente a transferência pública. Implica a disponibilização de informações claras e acessíveis à população, permitindo o controle social e a responsabilização dos gestores. Letra D, perfeita. Letra D, perfeita. Só se aplica às ações do Poder Executivo Federal. Também não. Então, aqui, letra D. E nossa última questão está aqui, ó. O conceito de políticas públicas integra a dinâmica entre o Estado e a sociedade, implicando ações orientadas para a transformação social. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que melhor sintetiza essa compreensão. Veja, ele estava querendo saber o conceito, né? Políticas públicas são práticas esporádicas, voltadas à contenção de crises orçamentárias. Nada a ver. Esporádicas não, são permanentes, né? Representam a resposta técnica e política do Estado às demandas coletivas, organizadas em ações sistemáticas para alcançar objetivos sociais. Letra B, perfeita. São normas jurídicas. Não, políticas públicas não são normas jurídicas, é outra coisa. Consistem em diretrizes programáticas voltadas exclusivamente à manutenção do status quo, a estabilidade institucional. Ó, que lindo. Palavras bonitas, né? Mas não tem nada a ver com políticas públicas. E isso é comum. A banca colocar um lereado aqui tão bonito que você olha assim, rapaz, tá convidativo marcar essa letra D, né? Aí o aluno vai lá e toma e dança. Ó, aí, errado aqui e errado aqui. Aí. Letra E. Correspondiam originariamente a práticas assistencialistas desprovidas de estruturação formal e legal. Claro que não. Beleza? Letra B.
lembrando daquela questão lá para depois, o professor, não... eu corrigi ao vivo aqui com você, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda mensagem aqui para mim, ó, @prof. Jean Valnei, beleza? Lembre-se que eu tô com uma responsabilidade enorme, né? Que é qual? No último tiro, eu ter que trazer para você, deixa eu colocar aqui, ó, no último tiro eu tenho que trazer para você exatamente 10 questões da sua prova. Então, no último concurso eu trouxe 8. Nesse eu quero trazer as 10. A minha ideia é trazer as 10. Então, veja, ó. Entenda. O último tiro está no mercado. O último tiro é uma grande chance. Quem já teve ou já tem o último tiro sabe o quanto que é bom. Então, aproveita, escaneia aqui esse QR Code, entre em contato com a nossa equipe. Aqui na descrição do vídeo também tem um link. Então, ó, vai lá e aproveita. Porque, porra, R$29,70, R$30. Hoje em dia, R$30 não dá para nada mais. Beleza? Então, pau na máquina, bons estudos e qualquer coisa, meu aluno, pode me procurar, tá certo? Qualquer coisa, pode me procurar, tá aí o meu contato. Entre em contato comigo e a gente vai conversando ali até a prova. E lembrando, estarei na revisão diversa. Se você também não adquiriu, corra atrás, que possivelmente já deve ter pouquíssimas vagas ou até mesmo já acabou. Então, eu estarei lá no aulão diverso e quando terminar, eu estarei lá para tirar foto com você. Quem quiser tirar foto comigo, eu vou ficar lá até o final para tirar umas fotos com você. Tá joia? Então, ó, minha continência e respeito, bons estudos e corra atrás do seu sonho. A época de brincar acabou. Beleza? Tamo junto. Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de Direito Constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de Direito Administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em Direito Administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de Direito Administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Você que estava com o professor Jean, agora vai continuar comigo na parte de língua portuguesa do seu edital. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar o ponto 14, neste nosso Operação Papa Mike, ponto 14 do teu edital. Marcelo, qual que é o ponto 14 mesmo? É o tópico que vem falar sobre regência verbal e regência nominal. Já trago para ti o seguinte, ó, só conferir contigo aqui. Ponto 14 do seu edital, regência nominal e verbal. Tanto faz, verbal e nominal, nominal e verbal. De longe mesmo, mas sem dúvida, o que é importante de verdade é a regência verbal. A nominal, primeiro, a maioria das bancas não costuma cobrar, ok? E a banca US dificilmente cobra. Então, se a gente conhece um pouco da estrutura de como a banca costuma vir a cobrar durante as suas provas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai focar naquilo que é importante nesse momento, certo? Então, aqui você vai perceber que basicamente nós vamos ter questões direcionadas à regência verbal e não à regência nominal, que isso fique claro. Algumas questões também que eu coloquei aqui tratarão acerca da regência nominal, mas só a título de curiosidade você vai ver como é bem mais tranquila a regência nominal que a regência verbal. A regência verbal ela tem 2 pontos importantes. O primeiro é a regência propriamente dita, ele pode te cobrar transitividade ou regência, que ele também pode chamar de transitividade ou regência, dá na mesma coisa. Você tem a regência a partir do verbo, por isso transitividade ou regência verbal. E essa transitividade ou essa regência verbal que surge a partir do verbo, ela pode definir, por exemplo, em muitas situações, o sentido de algumas frases. E a gente vai analisar isso também. Então, a depender da regência do verbo, eu vou ter um sentido. A depender do uso ou não de uma preposição,
ou a depender da utilização em uma determinada sentença, daquela frase, enfim, o contexto me dirá qual que é a transitividade associada, e por muitas das vezes o uso incorreto está associado ao contexto. Marcelo, eu ainda não compreendi. Eu vou te mostrar nos exemplos aqui. Só que antes eu quero dar uma pincelada contigo aqui em relação a uns mapinhas que eu montei e trouxe para ti, a fim de que você internalize. E, infelizmente, essa parte do seu edital é muito decoreba. É sentar, botar a bundinha na cadeira, se esticar e ir lá e lendo. Ah, esse daqui é assim, esse daqui é assado, esse daqui é assado. Fazer questão. Esse daqui é assim, 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 assado. Você vai ver que muitas das regências aqui que a gente vai colocar, que eu vou trabalhar contigo, são regências repetitivas. Então, pela repetição, você já vai... Ah, então lembrar e esquecer funcionam assim. Ah, então assistir funciona assim. Ah, então aspirar funciona assim. São transitividades ou regências que a sua banca gosta de cobrar, tá certo? Eu espero que esse momento ele seja muito proveitoso para você. Só que antes, eu tenho aquele recadinho master. Marcelo, qual que é o recado que você tem para mim? É o seguinte, filho de Deus, ó. Nós vamos ter o lançamento do nosso Último Tiro. Para você que não conhece o Último Tiro é aquele programa definitivo, sprint final, ali na hora da sua prova para resolução. Os professores se reúnem, selecionam os tópicos que possuem maior probabilidade de serem cobrados no dia da sua prova e montam um material em cima da sua banca. Você não vai ter nada genérico, você não vai ter nada desassociado daquilo que pode vir a cair na sua prova. O Último Tiro é o seu sprint final, o top. Aquilo que você precisa para dar aquele tchan final na sua preparação, certo? Você sabe que nesse momento o que é necessário é que você tenha algo que te diferencie dos seus concorrentes. E nós entregamos para você o nosso Último Tiro como este direcionamento. Não postergue, não fique brincando com a sua preparação, dê um direcionamento que se faz necessário. Nesse momento não é hora mais de brincadeira, é momento de focar e de assumir riscos. E o Último Tiro ele vai trazer para você a possibilidade de ter o que mais há de importante do seu edital. Marcelo, como é que eu faço para que eu adquira o Último Tiro? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo bem aqui do seu lado, tá certo? Ó, o QR Code está bem aqui, é só você escanear esse QR Code e adquirir o seu Último Tiro também conosco. Você está a um passo de vestir a farda da gloriosa Polícia Militar do Ceará. Tudo bem? E o Último Tiro vai te ajudar nessa sua preparação. Tranquilo? Escaneie o QR Code, venha fazer parte da tribo você também. Vambora, eu vou colocar aqui para ti o nosso material. Como eu já falei, a gente vai dar uma revisada primeiro, depois a gente entra nas questões, tá certo? Tópicos que estão associados a uma parte mais decoreba, eu gosto de colocar aqui para ti, sempre no modo revisão, aí a gente volta e faz as questões. Vamos lá? Bora. Marcelo, primeiro ponto importante aqui. Casos especiais de regência. Vamos lá. Quando eu digo casos especiais de regência, eu vou falar basicamente de regência verbal. Quero que você saiba que não importa a nomenclatura, transitividade, não importa, certo? O que importa é que você saiba o direcionamento, o que é importante. Vamos lá. Primeiramente, eu coloco aqui para você, por já ter sido cobrado, como primeiro ponto, o verbo lembrar e o verbo esquecer. A sua banca já cobrou, então fique muito atento. Você vai guardar o seguinte, verbo lembrar e verbo esquecer sem pronome, ele é transitivo direto. Com o pronome, um ou outro, né, são transitivos indiretos. Sem pronome, tem transitividade, ok? Com o pronome, com transitividade. Direta, propriamente dita, né? Direta ou indireta nas suas respectivas colocações. E a preposição é a preposição de. Recapitulando, lembrar e esquecer são transitivos diretos sempre que não possuírem o pronome. Que pronome? Me, te, se, nos, vos, os pronomes oblíquos átomos. Agora, quando eles possuírem o pronome, eles solicitarão a preposição e essa preposição é a de, tá certo? Ok? Vamos para o exemplo, ó. Eu me esqueci do aviso. Veja que aqui eu tenho me, logo ao pazinho, de. Tudo bem? Agora, se eu tivesse eu esqueci sem o pronome, eu esqueci o aviso. Sem o pronome, sem a preposição. Show de bola? Marcelo, e se fosse o verbo lembrar da mesma forma? Eu me lembrei do aviso, eu lembrei o aviso. Show? Esse tópico, eis que surge a dúvida em você. Marcelo, esse tópico é muito necessário, minha banca cobra com recorrência? Não, não cobra com recorrência. De todo modo, nós vamos nos preparar para que se porventura vier uma questão relacionada a isso aqui, você saiba. Depois nós vamos ter o verbo assistir. O verbo assistir, ele é muito especial e foi um dos poucos que sua banca já cobrou. Verbo assistir, como transitivo direto, ele é utilizado no sentido de ajudar. Olha o exemplo.
o médico assistir o paciente. Tome muito cuidado com isso aqui. O verbo assistir, no sentido de ajudar, é transitivo direto, ok? Marcelo, e no sentido de ver? Aí ele é transitivo indireto. Ou seja, irei assistir ao jogo. Olha a preposição a aqui, ó. A transitividade, aqui selecionado, a regência selecionada do verbo assistir, ela é indireta, solicitando a preposição a. Tranquilo? Vamos lá para mais alguns verbos. Depois nós temos o verbo almejar, transitivo direto ou indireto, com a utilização da nossa preposição por, mas como regra a transitividade é direta, tá certo? Ou seja, desejar, querer, ele almeja o cargo, ok? Ele no sentido indireto, como transitivo indireto, é um pouco menos recorrente. Eu quero que você guarde mesmo é no sentido direto, como verbo transitivo direto no sentido de desejar, buscar, querer algo. Ele almeja o cargo. Para a gente terminar, aqui em relação a estes primeiros verbos, tem o verbo preferir, muito importante e também já cobrado tal qual o verbo assistir pela sua banca. Bom, o verbo preferir, ele é transitivo indireto, preferindo algo a algo. Olha o exemplo, prefiro café a chá. Tudo bem? Prefiro café a chá. Show de bola. Passa comigo, vamos aqui. Verbo implicar é o nosso próximo verbo muito importante. O verbo implicar, ele é transitivo direto e não solicita a preposição em, ok? Então, implica algo. E esse fato implica demissão e não em demissão. Você vai perceber nas questões que isso também é muito recorrente. Verbo ansiar, no sentido de desejar. Ele é transitivo indireto e a regência é por. Vamos lá. Ela ansiava por melhoras. Vamos ter aquele hino, né? Assim como a corça anseia por águas. Você sabe que a preposição por, ela advém aí do verbo ansiar. Vamos lá. Verbo obedecer e desobedecer. São transitivos indiretos, regendo a preposição a. Obedeci aos preceitos dos meus pais. Então, toma cuidado. A transitividade do verbo obedecer e desobedecer é indireta. Depois o verbo perdoar. O verbo perdoar, ele é transitivo indireto, solicitando aqui a preposição a. Perdoamos aos nossos inimigos. Perdoamos a alguém. A transitividade é indireta. Para a gente finalizar, temos o verbo simpatizar. Muita atenção à preposição com. Simpatizo com pessoas alegres. Depois, o verbo visar. Muito importante o verbo visar. Ele é o contrário do verbo ver. Aqui no sentido de, ou melhor, do verbo assistir. Aqui no sentido de ver, o verbo visar, ele é transitivo direto. Volta lá comigo para o verbo assistir, ó. No verbo assistir, bem aqui. No verbo assistir, você percebeu que a transitividade era indireta no sentido de ver. Já o verbo visar, a transitividade é direta no sentido de ver. Eles são contrapostos. Ok. Além deste, nós temos ainda o verbo visar no sentido de desejar. Querer algo, ele visa a algo, ele visa ao cargo, por exemplo. O atirador visa o alvo, que a transitividade é direta porque é no sentido de ver. Ele visa ao cargo público, que a transitividade é indireta porque é no sentido de desejar. Viu como o sentido é importante para tomar a decisão acerca da transitividade ou da regência? Vamos finalizar, bora lá. Verbo aspirar. O verbo aspirar, muito importante também. No sentido de sugar, ou seja, de sorver, você tem a transitividade direta. Olha o exemplo, aquele aparelho aspira o pó. Agora, no sentido de desejar, querer, ele é transitivo indireto. Sempre aspiro ao melhor cargo. Tranquilo? Tanto o verbo visar quanto o verbo aspirar, no sentido de buscar, desejar, eles sempre são transitivos indiretos. Tranquilo? Vamos finalizar agora com o verbo chegar. Ir e chegar. O verbo ir e o verbo chegar solicitam a preposição a, são transitivos indiretos. Cheguei ao evento. Você vai ver que é muito recorrente nas questões que o examinador troque. Aqui, cheguei ao por cheguei no, colocando a preposição em, isso vai estar equivocado. Vamos começar o nosso treinamento, pay bufo. Vamos para cima, com tudo, olha para mim. Vamos com tudo, vamos para cima. Vai aí colocando os pontos direcionados, pega um caderninho, coloca aí do lado, vai resolvendo, 1, 2, 3, 4, 5, depois no final você vê quantas você acertou. Se porventura você ficou com dúvidas em alguma dessas regências aqui elencadas, você posteriormente volta e assiste novamente. Massa? Agora vai ser bate pronto, pay bufo, rapidão. Vamos lá. Ó, questão de número 1. No texto, o autor destaca o uso da regência de assistir. Questão da sua banca, atenção. Ele destaca a regência de assistir.
Tudo bem. Presenciar, veja, assistir no sentido de presenciar é a mesma coisa que ver, né? Não, ó, assistir no sentido de ver, certo? Entre parênteses no texto. Na rede social, ouvir e assistir a um diálogo. Tá certo este uso? Está, porque quem assiste no sentido de ver, assiste a algo. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, é correta a regência do verbo. Aí ele vai colocar aqui pra gente, ó. Visará, aspirará, consistir de, chegará e lembrar de. Vamos lá, vou trocar aqui meu marca-texto pela caneta. Vamos começar aqui pela letra A. Visar a. Ele diz no sentido de dar visto. Visar a no sentido de dar visto? Nananina, não. No sentido de dar visto é visar. Ó, dar visto aqui seria no sentido de ver. Ok, então tá errado, tá equivocado aqui. Descartei a letra A. Porque você lembra, o verbo visar, no sentido de ver, ele é VTD, verbo transitivo direto, não resta preposição. Agora, se fosse no sentido de desejar, vamos ver se tá perto aqui, ó. Verbo visar. Ó, tá bem aqui, ó. No sentido de ver, ele é transitivo direto. No sentido de desejar, ele é transitivo indireto. No caso ali, é no sentido de dar vista, ou seja, ver. Ok? Tranquilo, então tá errada a letra A. Aspirar a. Ele diz que aspirar aqui, aspirará, no sentido de absorver. Calma aí. Aspirar a, no sentido de absorver? Não. Aspirar algo. Aspirar a, não. Cuidado, a transitividade aqui seria direta, verbo transitivo direto. Marcelo, volta lá na tabela. Vou voltar, só para que você visualize essas questões, tá certo? Mas não vou ficar voltando toda hora, não. Vamos lá. Ansiar, obedecer, de novo, almejar, assistir, preferir. Opa, calma aí, passei demais. Aspirar, tá aqui, ó. Bem aqui do lado do verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de sugar, de sorver, ele é transitivo direto, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Ok, por isso está errada também a letra B, no sentido, o verbo aspirar no sentido de absorver, enfim, sorver algo, ele é transitivo direto e não indireto. Vamos continuar. Consistir de, aqui nós já podemos tirar, é consistir em, a regência seria em, descarta. Chegar a, atingir um lugar. Ok, lembra? Vou até voltar aqui contigo, ó. Bem aqui. Verbo ir, verbo chegar, a regência é transitiva indireta. Cheguei ao evento. Aí, por fim, ele coloca lembrar de, lembrar algo. Calma aí. Lembrar de, não. Algo, não. Veja que lembrar de seria lembrar-se de. Deveria haver a partícula que aqui está. Ok? Então, está equivocado? Está equivocado também. Se eu vou utilizar a transitividade aqui, ou melhor, a regência indireta, tenho que ter necessariamente o pronome. Portanto, nosso gabarito é a letra D na 1. Vamos embora 2. A opção Q apresenta a mesma regência do verbo destacado em. De que serve, pois, aspirar à liberdade? Calma aí, o verbo aspirar você viu. Ele tem duas análises. Eu posso utilizar no sentido de sugar, sorver algo, ou eu posso utilizar no sentido de desejar. Ok, são as duas análises que eu posso fazer aqui em relação ao verbo que aqui está. Nosso verbinho aspirar. Tudo bem. No sentido de sugar algo, sorver, ele é transitivo direto. Nós falamos, por exemplo, o aspirador aspira o pó e não ao pó. Agora, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Por isso nós falamos, por exemplo, o aluno aspira ao cargo, porque ele deseja, ele busca. Tudo bem? Ok, então aqui eu estou percebendo que eu tenho a, olha aqui, ó, mais a. A mais A significa dizer que eu tenho uma contração. A com crase. Certo? Certo. Então, ele utilizou uma regência que é indireta. Você percebe? Sim, é uma regência indireta. Até porque ele está aspirando, não é no sentido de trazendo para dentro a liberdade. Não, não é isso. Não é no sentido de colocar a liberdade aqui. Não. Quando ele diz aspirar aqui, no sentido de desejar, de buscar. Ok. Então, eu tenho uma regência que é indireta. Vamos buscar esse mesmo item. A letra A diz, ó. Seguinte, no alto da serra aspira-se um ar mais puro. Ora, essa regência está certa? Sim, quem aspira nesse sentido aí, aspira no sentido de sugar, sorver. Tá certo o uso, mas é o que eu quero? Não, porque ele quer o mesmo tipo de regência. Sua banca ama cobrar desse jeito, ama, certo? Ele coloca o item tá certo, só que ele pede outra coisa, que o que ele quer apresenta a mesma regência do verbo destacado. Que verbo destacado é esse? O verbo aspirar, né? Vamos lá. Ao aspirar as flores do campo, ou seja, ao sentir o cheiro, ao cheirar, ao sorver as flores do campo, ora, tá certo o uso? Tá, mas não é o que eu quero.
Sentiu náuseas quando aspirou o ar fétido. Tá certo o uso? Tá, porque quem aspira aí no sentido de inalar, né? Ó, inalar, sugar, absorver. Ok. Tá certo o uso, tá, mas não é o que eu quero, porque eu quero a mesma regência do verbo que é transitiva indireta. Desde jovem a autora aspirava a um mundo mais verdadeiro. Calma aí, aqui aspirar está no sentido de desejar, querer, buscar. Ok. Então, nosso gabarito é a letra D de Deus. Depois a letra E diz assim, a funcionária aspirou o pó da sala. Veja que nesse caso ela aspirou o pó, transitividade direta. A única alternativa em que eu tenho uma transitividade indireta, tal qual o nosso texto original, é na alternativa D. E aí está, tudo bem? Ó, a mesma regência do verbo destacado. Ok, vamos embora na 3. A terceira questão vai nos dizer o seguinte. Ó, com relação à concordância, à regência e à colocação, assinale a opção que contém a única frase gramaticalmente correta. Aqui ele vai fazer um fuzuê de Creusa, vai misturar tudo, mas não tem problema, porque o que eu quero aqui, o nosso foco neste momento em específico, é a regência, certo? O nosso foco agora é a regência. Então, vamos embora. A letra A diz assim, ó, cada um dos brasileiros deve ter consciência de que não se deve desobedecer às leis. Vamos devagarinho? Cada um dos brasileiros deve ter consciência de algo, ó, de que não se, fator de próclise, não se deve desobedecer, verbo obedecer e desobedecer, regência transitiva aqui é indireta, ó, às leis. Tá bonita a letra A, mas vamos ficar aqui com calma, vamos com calma. Letra A nunca se marca de cara, vamos na B. Os políticos não tornarão-se, calma aí, não se tornarão, olha o não fator de próclise, então já há um erro aqui, ó, cartei. Enquanto houverem práticas, houverem não, enquanto houver práticas maldosas devido ao seu comportamento. Então, diversos erros aqui na letra B. Letra C. O brasileiro se lembra dos corruptos. Ok, quem se lembra de, ó. Olha o se, lembrar e esquecer, de. Ok, estudamos isso. Até aqui tá certo. Os quais nada faz. Opa, calma aí. Os quais, os corruptos, nada fazem. Olha a concordância, está equivocada. Risca a letra C também, para melhorar a imagem pessoal. D. Os políticos se simpatizam com, ok, a população, a qual entrega-lhes os votos de confiança. Calma aí, porque o a qual é um pronome relativo, é fator de próclise, a qual lhes entrega os votos de confiança. A população entrega os votos de confiança aos políticos. É basicamente isso que a gente tem. Então tem um probleminha do ponto de vista ali da colocação pronominal. Depois a letra E. Ela preferiu comprar um carro do que uma casa. Calma aí, o verbo preferir, ele é algo a algo. Ela preferiu comprar um carro a uma casa. Então, o gabarito aí da nossa questão, de fato, é a letra A de amor. Vamos embora. Próxima questão, a quarta questão, vai nos dizer o seguinte. Assinale a alternativa na qual se encontra, em destaque, um verbo cuja regência também poderia ser realizada pela preposição a, em uso mais formal, de acordo com a norma padrão. Marcelo, eu não entendi. Ele vai colocar alguns verbos aqui, nós vamos ter que acertar, analisar aqui o nosso verbo. Qual desses aqui seguiria uma norma padrão, a norma culta padrão de análise, ok? Não é nem só isso, né? Ele diz a regência também poderia ser realizada pela preposição a. Tranquilo, vamos lá. Devagarinho. Letra A diz assim, 47% dos colaboradores que responderam à pesquisa, muita atenção. O verbo responder, como regra, ele é transitivo indireto. Ou seja, ele rege a preposição a. Ok. Só que você está vendo que tem um a que antecede aqui pesquisas. Ok? Facinho. Quando eu unir o a preposição mais o a artigo, o que isso vai me sobrar? Vai me sobrar o a com crase. Então, o verbo responder, ele poderia, e na verdade, poder nem seria a forma correta de se utilizar, deveria ser deveria, né? O verbo aqui em questão deveria ser transitiva indireta. Assim, uma crase aqui deveria aparecer. Tranquilo? Massa, então nosso gabarito já é a letra A, ó. Responder
a algo. Eu respondi à pesquisa com crase. Eu respondi ao questionário e por aí vai. Letra B. Quando não há limites claros que delimitam algo, delimitam o pessoal e o profissional. Ocorre algo, uma sobrecarga, sem preposição. As empresas possuem algo, não possuem a algo, possuem algo, um grande papel. As empresas devem criar cultura que valorize algo, valorize a saúde. Aqui, sem crase mesmo, porque esse A é só o artigo que antecede a palavra saúde, que é um substantivo. Tudo bem? Gabarito letra A de amor. Toca o barco, vambora. Quinta questão. Olha a cacetada de verbo aí pra gente analisar. Vamos com tudo. Marca texto. Analise a regência verbal das sentenças a seguir. Aspiro. Reflexos de suas ações. Estão assistindo. Ok? Visar. Visa. E implicar. Marcelo, bem que você falou. Todos esses verbos nós estudamos. Todos eles. Tá? E ir para a prova sem as regências que aqui estão na questão de número 5 é uma loucura. Certo? Se você puder, pegue pelo menos as questões que estão aqui. Vou desenhar um coração e esse coração vai até ter asa. Ó. Coração até asa vai ter. Para indicar que é importante demais, demais mesmo, que você guarde essas regências aqui no seu coração. Ó. É importante demais que você guarde essas regências no seu coração. Tudo bem? Vamos lá. Verbo aspirar. Nós falamos a respeito dele. O verbo aspirar ele pode ser VTD ou VTI. Lembra? Ele é VTD, verbo transitivo direto, no sentido de sugar. Ver. Ok. Agora, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto, regendo a preposição a. Vamos na questão. Aspiro o dia. Não, calma aí. Você não suga o dia. Você está chovendo o dia, cheirando o dia? Não, não pode. Você aspira ao dia. Você deseja. Você almeja. Você busca pelo dia em que o ser humano será mais consciente. Então, a primeira regência ela está errada. Vou colocar só um Ezinho aqui. Se a 1 está errada, tu descarta A. Tu descarta a C. Tu descarta a D. No dia da prova, você vai fazer exatamente assim. Exatamente assim. Bateu o olho, viu? Ah, Marcelo, isso aqui é assim. Pô, descarta. Vamos na 2. A 2 diz assim. Os seres humanos estão assistindo... Vamos de novo. Puxa a setinha para cá. O verbo assistir ele pode ser VTD, verbo transitivo direto. Ou ele pode ser VTI, verbo transitivo indireto. Lembra? Vamos lá. No sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Mas no sentido de ajudar, prestar auxílio, ele é transitivo direto. Neste caso, nós temos assistindo os reflexos. Marcelo. Este verbo que aí está é assistir no sentido de ver. Estão assistindo os reflexos de suas ações. Estão vendo. Então seria a. Assistindo a algo, aos reflexos de suas ações. Logo, aqui eu estou diante de um item que também está incorreto. Volta para cá. Assim sendo, tu descarta a letra E. Só te sobrou o quê? A letra B de bucéfalo. Ok, Marcelo. Então a letra B é o nosso gabarito. Já poderia partir para outra? Já. No dia da prova, bateu o olho aqui, só dá uma verificadazinha, né? Porque o seguro morreu de velhice, como diz a história. Bate o olho aqui e já vai embora. Mas vamos continuar. 3. A humanidade visa... Calma aí, porque o verbo visar, ele pode ter também a transitividade direta, ou ele pode ter também a transitividade indireta, lembra? Como o verbo transitivo direto, o verbo visar, ele é o contrário do verbo assistir. Ele vai ser no sentido de ver. Se no verbo assistir, o sentido de ver é transitivo indireto, o visar, no sentido de ver, é transitivo direto. Ou ainda ele pode ser no sentido de desejar. Desejar. No sentido de desejar, querer, buscar, almejar, ele é transitivo indireto. Logo, a humanidade visa a melhores condições de vida. Aqui não está vendo as melhores condições, não. É no sentido de querer, buscar, desejar. Tudo bem? Então aqui a transitividade seria indireta, logo o item também está errado. Para a gente finalizar a quarta. As ações de poluição implicam algo, sérias consequências. Lembra? Implicar é transitivo direto e não transitivo indireto regendo preposição em. Então, implica em algo não, implica algo, certo? Vamos lá. Próxima, portanto, letra B. Próxima questão, questãozinha de número 6.
Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Agora é só peibu. Vamos lá. Aspirei o cargo. Não, aspirei ao cargo. Por quê? Porque aqui é no sentido de buscar, desejar. Prefiro mais chocolate do que morango. Não, prefiro chocolate a morango. Lembra? Assistiu um filme emocionante. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Assistiu a um filme emocionante. Lembrei-me da sua promessa. Olha que linda a letra D. Então, letra D na sexta questão. Marcelo, lembrar e esquecer. Quando vierem com o pronome, sempre terão a preposição. Show de bola. Coloca o coração. Não se esqueça disso. E letra E, o atirador visava ao alvo. Não, ele visava o alvo. Porque se for o verbo visar no sentido de ver, a transitividade é direta, logo há um erro aqui também. Letra D na questãozinha de número 6. Bora para 7. Assinar a alternativa em que a regência verbal ou nominal está inteiramente correta conforme a norma culta padrão da língua portuguesa. Vamos embora. Mas daqui para frente você vai perceber. Ó, aspirar sempre aparece. Esquecer sempre aparece. Assistir sempre aparece e por aí vai. Por isso que a tabela inicial lá ela é tão importante para você, tá certo? Olha para mim. A tabela inicial ela é muito importante. Por quê? Porque por lá a gente fez a revisão, você já está vendo como é a funcionalidade, a cobrança aqui. Ou, vamos lá. Ó, agora então, vamos começar aqui com a letra A. A letra A diz assim pra gente, ó. Aspirava a uma vaga, gostei. Aspirava a uma vaga há anos e finalmente foi contemplado com o cargo. Aspirava a uma vaga. Veja que aqui não é no sentido de sorver a vaga, não é sugar a vaga, não, cheirar a vaga. Quando ele diz aspirar aqui é no sentido de quê? De desejar, querer. A transitividade ela é indireta. Está certo aqui o item A. Marcelo, eu vou marcar o item certo? Eu vou marcar o item A logo de cara? Vamos por partes. Deixa o item A aí quietinho. Deixa o item A quietinho. B. Esqueceram-se do compromisso e ninguém lembrou-se da reunião. Ok. Esqueceram-se do compromisso, ninguém lembrou-se da reunião marcada. Deixa quietinho aí a B. Informamos aos candidatos que a empresa prefere prefere profissionais com experiência a profissionais inexperientes, por exemplo. Prefere algo a algo. Era favorável à proposta, favorável a algo, por isso a preposição, por isso a crase com a união com o artigo, mas opôs-se contra não, opôs-se a algo, a adesão no conselho. Então aqui seria um A até com crase, ó. Esse A mais esse A seria um A com crase. Então descarta. Assistiu o filme, não, assistiu ao filme, então descarta também. Ficamos entre a letra A e a letra B. Vamos encontrar o erro aqui de uma dessas nossas sentenças. Essa questão de número 7, ela é um pouquinho chata. Sabe por quê? Porque o examinador nos disse, mas fica de alerta, né? O comando, ele diz assim, ó, pra gente. O comando, ele diz: assinar a alternativa em que a regência verbal ou nominal está inteiramente correta. Só que o que vai fazer a diferença aqui não é a regência. Não é. Vamos lá. A letra A é o nosso gabarito? É o nosso gabarito. Então, acertaríamos tudo. Seria a letra A. Agora, a letra B tá tudo certo em relação à regência, ó. Esqueceram-se do compromisso. Se fossem esqueceram, o compromisso também estaria correto. Esqueceram-se do ou esqueceram o. Ok. Da mesma forma, o verbo lembrar. Ninguém lembrou-se da reunião marcada. Lembrar e esquecer com o pronome, com a preposição. Com o pronome, com a preposição. Marcelo, e qual que é o erro dessa nossa sentença? O erro está bem aqui, ó. Esse Czinho aqui, ele deveria vir bem aqui. Ninguém se lembrou da reunião. Porque esse ninguém é um pronome indefinido, portanto, um fator de próclise. Tudo bem? Então, descarta aí a letra B. Nosso gabarito é a letra A. Sei que é sacanagem de banca, mas, de todo modo, fica aí a título de curiosidade, tá bom? Aqui a gente acertaria, porque o verbo aspirar, né? A gente já estava bisurado em relação a ele, daria certo. Mas atenção aí também à questão de número 7, a letra B. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a questão de número 8. A oitava questão vai nos dizer assim. Leia a tirinha abaixo. TV, a fonte da discórdia. Quero ver novela.
vela. Futebol, futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. O cara vai e fala, todo empolgado, né? Aí no final, a moça vai e diz, vamos assistir jogo. Vai assistir jogo na sala. Você. Ele vai e diz, não senhora. Você vai pra sala. Você. Então veja que o que é que a gente tem aqui. Num primeiro momento, pensaram que o problema era só a televisão, né? Só ter uma televisão. Foi lá, comprou outra televisão e agora o problema continua a ocorrer porque não se sabe onde vai assistir, né? Vamos aqui. A 8 diz, terceiro quadrinho. Qual o terceiro quadrinho? Esse daqui, ó. O emprego do verbo assistir está. Vamos lá. É só lembrar. Verbo assistir no sentido de ver. Verbo assistir no sentido de ajudar, prestar auxílio. Se for no sentido de ajudar, prestar auxílio, ele é transitivo direto. Se for no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Vamos voltar lá a sentença para ver, ó. Vai assistir o jogo na sala. Eu pergunto, tá certo isso aqui? Não, está equivocado. Vai assistir ao jogo. Vamos na letra A. Ele está adequado? Não. Está adequado na letra B? Não. A letra C diz que é inadequado, a letra D também, a letra E. Ficamos entre 3 sentenças. A letra C diz, é inadequado, pois, quando possui sentido de ver, ele é transitivo e indireto. Opa, gostei. Quando possui sentido de ver, ele é transitivo e indireto. Não? Deixa quietinho aí. D. É inadequado, visto que o sentido apresentado é de dar assistência. Não é no sentido de dar assistência, de ajudar. Não é isso. Descarta. E é inadequado, pois, independentemente do sentido, a única regência correta seria indireta. Não. Indireta seria no sentido de ver, mas também há a possibilidade de dar direta no sentido de ajudar, prestar auxílio, dar assistência. Gabarito, portanto, da questãozinha de número 8, só para a gente passar a régua aqui, letra C de casa. Nona questão nos diz o seguinte. Assinale a única alternativa que traz a regência correta do verbo empregado. Vamos aqui. A. Os constantes roubos implicam no fechamento, não, implicam algo, o fechamento. Vamos lá, letra B. Cheguei em João Alfredo à noite, ontem à noite. Em não, cheguei a João Alfredo. Semana passada assisti um filme, não, assisti a um filme. Então, descarta, descarta, descarta. O trabalhador visava ao mais alto posto na empresa. Sim, visava, desejava, buscava, queria. Gabarito letra D na questãozinha de número 9. 10, ou melhor, eles preferem café do que chá. Não, preferem café a chá. 10. Qual das alternativas abaixo apresenta a regência nominal incorreta? Vamos na letra A, que nos diz o seguinte. Amélia tem aversão a algo, a maldades. Ok. Vou marcar a letra A, Marcelo. Não, ele quer a incorreta. Sempre grifa esse negócio. Grifa. B. Sou grato pelo suporte que recebi. Ok, sou grato por algo. Pelo suporte. Grato por. C. C diz assim. Marco é dependente de elogios. É dependente de algo. Ok. D. Ana tem necessidade em atenção. Aí não. Necessidade de atenção. Percebeu que a única de regência nominal aqui, que trata só sobre regência nominal, ela é muito fácil. Vamos lá. Ele se lembrou da verdade. Ok, tá certo também. O único item incorreto que nós temos é a letra D de Deus. Vou até passar o traço aqui, ó. Letra D de Deus na questãozinha de número 10. 10, letra D. Vamos na 11. A alternativa correta que apresenta a regência verbal é: ele assistiu ao filme, e não o filme, ontem à noite. Ela se lembrou da reunião, ok. Ele que é a única correta, então já é a letra B. Chegamos ao lugar indicado. Os estudantes obedeceram ao professor. Ele visava ao novo emprego, ok? Ok, portanto, letra B na questãozinha de número 11. Para a gente finalizar, 12. Diz assim. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Você viu que tanto 10, 11 e 12 foram na mesma toada e você vai ver que são sempre os mesmos verbos que eu listei para ti lá no início. Nós fomos à festa e nos divertimos muito. Nós fomos à festa. Fomos na festa, né? Ó. Fomos na festa. Errado. Fomos à festa, com crase. Nos divertimos muito. Errado a letra A. Eu prefiro café do que chá. Não, prefiro café a chá. De novo, a mesma bobagem, mesmo repeteco.
C. Ele assistiu ao jogo ontem à noite. Assistiu ao jogo e não o jogo. Por isso que eu falo que aqui é muito decoreba, bicho. E quando é decoreba, a gente precisa dar uma recapitulada. Vamos na D. D. Ela obedeceu a algo aos pais com alegria. Gabarito letra D na questãozinha de número 12. Para a gente finalizar é: o problema implica em cuidados. Não, o problema implica cuidados e não em cuidados. Tudo tranquilo? Tudo show de bola? Deixa-me tomar um golinho de água rapidez. Massa demais. Olha para mim. Olha para mim aqui, rapidão. Foi. Show? Gostou da aula? Gostou aqui do nosso Papa Mike? Você teve tudo a respeito do que é mais importante no tópico regência verbal e regência nominal. Vai por mim, bicho. Eu tô fazendo isso daqui já faz um tempinho. O que é importante de verdade é a regência verbal. A nominal cai muito raramente. Resolvemos 12 questões. Das 12, só uma foi só sobre regência nominal. E mesmo assim ainda tinha um item de regência verbal, né? Pra gente ver o tamanho da importância que é se trabalhar a regência verbal na sua prova. Tranquilo? Vamos lá. Ó, só lembrando a ti, você que ainda não adquiriu o nosso último tiro. Estamos em pré-lançamento por apenas 10 de R$ 29,70. Esse é o valor promocional do último tiro. 10 de R$ 29,70 você adquire o melhor sprint final, a melhor preparação para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Tranquilo? Marcelo, como é que eu faço? Você vai escanear o QR Code que está aparecendo bem aqui, ó. O QR Code está na sua tela. Escaneia o QR Code. Último tiro, PMCE. As apostas finais para a sua prova estão aqui. Você está a um passo de vestir a farda da gloriosa PMCE. Tranquilo demais, show de bola. Marcelo, facinho, melzinho na chupeta, tudo aquilo que eu precisava saber eu soube nesta aula. E vou ter acesso a muito mais no nosso último tiro. O último tiro ele é basicamente construído em quadro, em flashcards e guias de consulta rápida. Ou seja, além da aula propriamente dita a que você vai ter acesso, você também terá acesso ao seu material físico. Você pode imprimir, enfim, pode fazer a retirada, enfim, o material físico aqui da tribo. Marcelo, o que são os flashcards? Os flashcards nada mais são do que estruturas formadas a partir de perguntas diretas e marcações, tal qual os guias de consulta rápida. Os guias de consulta rápida também fazem essa espécie de revisão de maneira mais assertiva, mais rápida. Faz com que você pegue a partir de palavras-chave e se lembre do conteúdo, a partir de determinadas frases, de determinadas marcações ao longo do seu texto, certo? Este é o nosso último tiro. Flashcard, guia de consulta rápida e, obviamente, as questões no quadro com tudo bisurado para você, ok? 10 vezes de R$ 29,70, esse é o valor promocional do último tiro. Massa demais. Ó, só escanear o QR Code. Bom, eu, neste momento, me despeço de você, deixando um forte abraço no seu coração. Gostou da nossa aula? Você que não faz parte aqui da tribo, não conhece a tribo, caiu de paraquedas, não é aluno da tribo, não nos conhecia. No começo da aula, eu até relevo você não ter dado o seu like. Mas se neste momento esta aula tiver trazido, é feio, mas a forma é essa mesmo, tiver trazido algo importante para você, cara, faz o seguinte, considere deixar o seu like, tá bom? Considere deixar o seu like, considere deixar também abaixo o seu comentário, isso vai ser muito importante para o nosso time. Se você puder também, compartilhe essa transmissão, porque assim o algoritmo dessa plataforma entende que o nosso conteúdo é bom, é relevante e passa a indicar para mais e mais pessoas. Quem tem a ganhar com isso? Nós, porque o nosso trabalho vai ser mais e mais conhecido, e você, que vai ter acesso a aulas como esta, ao vivo, direcionadas para a sua preparação, beleza? Eu me despeço deixando um forte abraço no seu coração, que o Senhor Jesus em sua infinita graça abençoe a sua vida, siga firme e forte, sempre tenha em mente que o futuro daquele que busca é sempre um futuro promissor. Conte sempre com a tribo. Valeu! Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia,
Para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de Direito Constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de Direito Administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em Direito Administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.